Então tá, mais uma vez, boa noite para todo mundo. Então a gente vai fazer uma correção agora de algumas questões do simulado. Eu separei 5 questões, que eu vi que teve bastante gente que errou, ou que teve uma grande, assim, proporção de pessoas que botaram outras alternativas que não era certa. Então a gente vai tirar a dúvida hoje. E aí, gente, se você tiver alguma dúvida, você pode abrir o microfone e perguntar, ou pode mandar no chat que eu consigo vê-lo. Ok, então vamos começar. A primeira questão que eu vi, assim, tirando as que o professor Daniel já corrigiu com vocês, foi essa 9, né? A número 9, que eu vi que teve bastante gente que ficou em dúvida e acabou errando essa. Então, assim, vamos ver aqui o que essa questão diz. Eu vou ler aqui o texto para vocês, então. Então, tá dizendo assim: ao lado da indústria da moda, a do rock é o melhor exemplo da vendabilidade elástica do passado cultural, com suas reciclagens regulares de sua própria história na forma de retomadas e releituras, retornos e relações cover. Nos últimos anos, o desenvolvimento de novas tecnologias acelerou e, de certa maneira, democratizou esse processo a ponto de permitir que as evidências culturais do rock sejam fisicamente desmanteladas e remontadas como pastiche e colagem, com mais rapidez e falta de controle do que em qualquer época. Então é um texto do S. Connor, que se chama Cultura Pós-Moderna, Introdução às Teorias do Contemporâneo, né, de 1989. Então, qual que é o enunciado da questão, né? Tá dizendo assim: o rock personifica o paradoxo da cultura de massas pós-moderna, visto que seu alcance e influência globais, combinadas com a sua intolerância, criam uma. Então, o que está falando ali, né? Que o rock ele vai personificar o paradoxo da cultura de massa pós-moderna. Então, o que é paradoxo? É uma figura de linguagem que vocês, se não me engano, foi o professor Daniel que vocês tiveram aula de figura de linguagem. E é quando tu tem duas coisas que são totalmente contrárias uma da outra, né? Coisas que não podem estar juntas. Então é um paradoxo. Não faz sentido aquelas duas coisas estarem juntas ao mesmo tempo. Então a gente vai ter esse paradoxo pós-moderno, né? Na cultura de massas. E tá falando que o rock vai personificar isso. Então, visto que seu alcance e influência global, ou seja, que alcança muitos lugares, o mundo inteiro, ele influencia o mundo inteiro. Vários lugares vai ter influência do rock, combinados com a sua tolerância, ou seja, que tolera muitas coisas, ela vai criar o quê? Então, a gente vai ter A, uma subversão ao sistema cultural vigente, a B, identificação de pluralidade de estilos e mídias, a C, uma homogeneização dos ritmos nas novas criações, a D, uma desvinculação identitária nos hábitos de escuta, e a E, formação de confluência de métodos e pensamento. Como a gente viu, como está ali dizendo, né, o gabarito, a letra certa é a letra B. Por quê? Porque a letra B está dizendo que é uma identificação de pluralidade de estilos e mídias. E é exatamente isso que está querendo dizer. Por isso que ele está dizendo paradoxo. Por isso que ele está dizendo de influência global, né? Porque, como eu falei para vocês, o paradoxo, como vocês já viram, são quando duas coisas contrárias estão juntas, né? Então, acaba ficando um paradoxo, uma coisa que não faz muito sentido estar juntas. E isso faz uma pluralidade, porque uma pluralidade é quando várias coisas diferentes, né, de vários jeitos estão juntas. Então, o rock ele vai personificar isso, e por isso que a gente vai identificar no rock, né, uma identificação de pluralidade de estilos e mídias. Então, vai ter vários estilos dessa mesma fonte, né, do mesmo rock, de várias pluralidades, mídias e estilos dessa mesma coisa. Por isso também que lá na 9, no início, está dizendo assim, ao lado da indústria da moda, a do rock é o melhor exemplo. Por que a indústria da moda, né? A gente sabe que a moda ela é muito plural. Tipo assim, a gente tem várias coisas. Uma pessoa, para estar na moda, ela não precisa seguir exatamente um certo tipo de moda. Existem vários tipos de moda para vários tipos de pessoas. Então, o rock é da mesma forma, né? O rock é como se fosse um conjunto para vários subconjuntos. Então, é por isso que vai ser a B. Vai ser uma identificação de pluralidade de estilos e mídias pelo fato já
né, o que pede no enunciado já está falando um pouco dessa pluralidade, se a gente for para pensar, né, para analisar. E o texto também fala quando diz, né, ali que vai ter uma retomada de releituras, de covers, da pastiche, da colagem, então tá trazendo várias coisas diferentes. Porque o que, que é um cover, né? Tu pegar uma música, por exemplo, né, que como é um rock, né, digamos uma música, e tu né, muda algumas coisas dessa música e lança um cover, tu faz a tua própria versão daquela música. Então, tu poderia pegar uma música, sei lá, mais românticazinha, mudar algumas coisas e trazer pro rock, sabe? Então, é nesse sentido, assim, essas releituras, essas mudanças que o rock vai fazer. A pastiche também é nesse sentido, que nem a colagem, né? De tu pegar uma coisa e modificar um pouco ela. Então, por isso que vai ter essa pluralidade. Certo? Ficou claro, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão? Ou tá de boa, entendi e tudo mais? Tudo certo? Tá bom. Então, se tiverem dúvidas, perguntem. Vamos para a próxima. Olha só. Essa daqui, a própria imagem de fundo, né, ali do pai dormindo com a criança, tem um textinho que já na prova de vocês eu vi que não estava muito boa a qualidade, né? E aqui também não tá uma das melhores. Mas assim, vamos conversar sobre isso. Eu vi que bastante gente também errou essa. E o que acontece? Como é que é a questão? A gente tem ali uma foto de um pai dormindo num sofá, aparentemente, e tem uma criança dormindo em cima do pai. Então, os dois estão dormindo, né? E aí fala ali em cima: capotar só se for na cama. E aí tem um trechinho ali dizendo: dirija com um único sentido, viver, pegue a estrada com consciência. Aquela partezinha grandinha tá dizendo isso. E depois vai ter um trecho pequenininho falando sobre os perigos da estrada, né? De que tem que tomar cuidado e que o motorista tem que ter responsabilidade, enfim. Então a gente vê isso, e aí o enunciado vai dizer o seguinte: a fim de contribuir para a diminuição do número de acidentes de trânsito, essa campanha ela proíbe o uso de remédios para evitar o sono na direção? Não, em nenhum momento do texto ele fala sobre o uso de remédios para evitar sono. E também não, acredito que usar remédios para evitar o sono não é o maior, tipo, o que mais causa capotamentos, né? Tipo, eu até inventei a palavra, acho que nem existe capotamentos, mas não faz o carro capotar, não é o principal motivo, né? Normalmente, para te capotar o carro, é porque tu tá, talvez, dirigindo muito rápido, e aí tu acaba batendo em alguma coisa, ou tu vai parar o carro com, tipo, muito bruscamente, daí tu tá muito rápido, vai parar o carro com muito brusco, e daí tu acaba capotando. Então, esse é um dos maiores motivos. Então, não tem nada a ver com evitar o sono usando remédio. Não tá dizendo sobre isso. Ele fala ali o sono, ele faz um trocadilho com capotar de dormir, né? Que a gente fala, bah, capotei. Tu dormiu na hora, né? Mas não tá falando sobre usar remédio, que não tá falando nada disso. Então não é A. A B é essa campanha dá dicas aos motoristas sobre diminuição de cansaço físico? Não, não é. A ideia aqui não é focar no cansaço físico, né? Não é falar assim, olha, você tem que dormir bem à noite, você tem que tomar um chazinho antes de dormir. Não é essa a ideia da campanha, né? Em nenhum momento fala sobre dicas para o motorista não dormir, né? Para não ter cansaço físico, não fala nada disso. Então, essa campanha apresenta a capotagem como consequência de direção perigosa? A capotagem ela é uma consequência de ação perigosa, né? A gente sabe que ela é. E ela é a mais perto da correta aqui, né? Da questão correta. Não sei se vocês já ouviram isso, mas não é nem. Tu olha para 5 questões, duas vão parecer estar muito certa, mas vai ter uma que vai estar mais certa ainda. Então, só que na imagem, né, não está falando sobre a capotagem ser uma consequência da direção perigosa, né? Só tá falando, ele faz um trocadilho com tipo assim, capotar só se for na cama, né? Não vamos capotar aí nas ruas e tal, mas não é esse o principal da reportagem, né? O principal é atribuir ao motorista a responsabilidade pela segurança no trânsito, né? Porque ele não vai falar ali, naquele trechinho ali, ele não vai falar sobre capotagem, ele vai falar sobre segurança no trânsito, né? Sobre a pessoa que está dirigindo, é o motorista, é o responsável, é ele que tem que dirigir com cuidado.
Então, essa que vai ser a ideia. O texto fala sobre capotagem, fala só ali quando diz que capotar só se for na cama. Mas quando fala no texto, não fala nada sobre a consequência de se tu dirige perigosamente, tu vai capotar o carro. Não fala em nenhum momento sobre isso. A gente entende, né? Assim, a gente faz uma inferência, né? A gente interpreta que se tu, né, vendo a imagem e a frase, que uma coisa que pode acontecer no trânsito, se o motorista não for responsável, é capotar o carro. Mas não é só sobre isso que está se falando, né? Não é só sobre a capotagem, mas está atribuindo ao motorista responsabilidade pela segurança no trânsito. Não só sobre capotar, mas sobre tudo que pode acontecer no trânsito. E a E está dizendo que conscientiza o motorista sobre a necessidade de controle de velocidade nas estradas, né, que também não é porque a certa é a D, mas também está bem perto de ser a certa, né? Porque só que é de novo aquela da C, não é só sobre isso que está falando, né? A gente tem que ver o todo. O que essa campanha ao todo está querendo falar, né? Que é atribuir ao motorista a responsabilidade pela segurança do trânsito. Certo, gente? Ficou alguma dúvida sobre essa? Tudo certo. A Jéssica falou que marcou a C nessa, né? Entendi. É porque se vocês forem ver, né? A C e a E, elas até têm um sentido, só que elas estão muito focadas num aspecto só, né? E a D, ela tá falando sobre o todo. Então, ali, a fim de contribuir para a diminuição do número de acidentes de trânsito, essa campanha, ela quer atribuir, então, ao motorista a responsabilidade pela segurança do trânsito, né? E não só apresentar a capotagem, o controle de velocidade, mas que o motorista tem responsabilidade. Então, às vezes tem uns pega-ratão, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Tá, vamos para a próxima, então. Essa aqui também eu peguei porque eu vi que ficou um pouco confuso também. Mas assim, vamos lá. A 19, então, né? Ela diz assim: naquela manhã de céu limpo e ar livre, devido à chuva torrencial da noite anterior, saí a caminhar com o sol ainda escondido pelo tomar tenente dos primeiros movimentos da vida na roça. Não demorou nem um tiquinho e o cheiro intenso do café passado por Dona Linda me invadiu as narinas e fez a fome se acordar daquela rema letárgica derivada ao longa noite de sono. Lavei as mãos até a água que corria pela bica feita de bambu, e o contato gelado foi de arrepiar, mas fui em frente e levei as mãos em concha até o rosto. Com o impacto, recuei e me faltou o fôlego por alguns instantes, mas o despertar foi imediato. Já aceso, entrei na cozinha, na buscação de derrubar a fome e me acercar do aconchego do calor do fogão a lenha. Foi quando dei reparo da figura esguia e discreta de uma senhora acompanhada de um garoto aparentando uns 5 anos de idade, já aboletada na ponta da mesa, em proseio íntimo com a dona da casa. Depois de um vigoroso bom dia, de um vaporoso aperto de mãos nas apresentações de praxe, fiquei sabendo que Dona Flor de Maio levava o filhadão para tratamento das feridas que pipocavam por seu corpo, provocando pequenas pústulas de bordas avermelhadas. Então, ali é um texto falando sobre esse cara que mora na roça, e aí ele vai tomar café na casa da Dona Linda, e quando ele chega lá, tem uma mulher e uma criança, e ele descobre que essa mulher, que é a mãe, né, vai levar o filho para fazer esse tratamento dessa ferida. E aí, qual que é a questão, né? Tá dizendo assim, a variedade linguística da narrativa é adequada à descrição dos fatos. Isso é uma afirmação. Por isso, a escolha de determinadas palavras e expressões dadas no texto está a serviço do quê? Né? Então, o que está dizendo aqui? Que no texto tem uma variação linguística. Ou seja, tem certas palavras que ele vai usando para descrever o dia dele, né, e tal, que são de variação linguística. E talvez em alguns lugares do Brasil a pessoa nem saiba o que aquilo significa. Ou não conheça aquela palavra, ou não use. Né? Até sabe o que é, mas não é usado. Mas a escolha dessas palavras, elas expressam alguma coisa no texto. E o que elas vão estar servindo a isso? Né? Então, a gente vai ter
A localização dos eventos de fala no tempo ficcional. A B, a composição da verossimilhança do ambiente retratado. A C, a restrição do papel do narrador à observação das cenas relatadas. A D, a construção mística das personagens femininas pelo autor do texto. E o E, uma caracterização das preferências linguísticas da personagem masculina. Então, por que vai ser a B? Porque se a gente vai parar para ver ali algumas palavras, a gente poderia dizer ali, ele fala, né, no início, que ele mora na roça. A gente já sabe desde o início, na primeira frase, ele vai falar que mora na roça. Então, a gente sabe o lugar que é. O ambiente que está sendo retratado é a roça. E essas palavras, essas expressões de variedade linguística, elas vão vir no texto para dar essa semelhança, essa verdade com a realidade, para que a pessoa realmente entenda e veja que a pessoa que está falando ela é da roça. Então, por exemplo, ali, ó, num demorado nem um tiquinho e um cheiro intenso do café passado. Então, tiquinho, num demorado nem um tiquinho, é uma expressão que pessoas da cidade, por exemplo, não usariam, né? Talvez algumas pessoas em algum lugar do país nem sabem o que significa tiquinho, nem sabem que tiquinho é pouquinho, assim, né? Quase nada. Então, as pessoas talvez não usam essa expressão, não usam essa palavra. Então, por isso que a certa vai ser a B, porque essas palavras, elas vão fazer uma composição da verossemelhança. O que é a verossemelhança? É trazer a semelhança com a realidade. Então, a verdade com a realidade, né? Então, a verossemelhança do ambiente retratado. Então, essas palavras vão trazer essa semelhança com o ambiente que está sendo tratado. Se ele falasse, eu moro na roça, mas não usasse nenhuma expressão da roça, a gente talvez ia ficar meio, será que ele realmente mora na roça? Será que esse cara já morou na roça? Sabe como é que se fala na roça? Então, ele pega e traz essas palavras, essa variedade linguística para mostrar que ele realmente veio da roça, né? A gente vai ter também ali, ó. Ele fala, né, nem um tiquinho e tal, me invadiu as narinas e fez a fome se acordar daquela rema letárgica. Faço a mínima ideia do que seja uma lema retárgica. Então, é uma expressão que é usada mais na roça, né? Então, é por isso que vai ser a B, por trazer essa questão da verossimilhança, né? De essas expressões vão ser usadas para isso. Certo, gente? Ficou claro? Ou foi uma dúvida? Sem dúvidas. Então tá. Vamos para a próxima. Mas se alguém tiver dúvida, eu volto. Essa aqui, a 23. Essa aqui também teve um pessoal que ficou em dúvida. E assim, ó. Essa aqui é mais um pouco conteudista. Mas assim, também tem um pouquinho de interpretação. Mas olha só. Ela vai dizer o seguinte: ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações. O sentido de um texto é, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia, e dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não prevista. Então, é um texto que fala basicamente sobre a leitura, né? E o que vai falar ali o enunciado? Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto, e aí vai ter alternativas. Só que vamos voltar um pouquinho ali. Está falando já que o texto usa o recurso da metalinguagem, que é uma função da linguagem. Eu até fui ver lá nos planos de aula e eu vi que o professor Caio deu essa aula para vocês lá no início do ano. Não, início do semestre. Lá em agosto, se eu não me engano, vocês tiveram essa aula. Então faz um pouco de tempo, então talvez eu tenha esquecido já. Mas a metalinguagem é uma função da linguagem que é quando a gente usa a linguagem para falar dela própria, né? Para falar sobre um aspecto da própria linguagem. Então essa função se torna evidente no texto porque
por conta que está escrito na D ali, ó, de discorrer sobre o ato de leitura. Então, porque quando o texto está discorrendo sobre o ato de leitura, é a linguagem falando sobre ela mesma, sobre a leitura, que faz parte da linguagem. Então, é uma metalinguagem. Então, o fato de ser uma metalinguagem é por conta que tem isso, que tem esse aspecto de discorrer sobre o ato de leitura. Resalta a importância da intertextualidade? Não fala muito, né? Propor leituras diferentes das previsíveis? Também não fala muito sobre isso. Apresenta o ponto de vista da autora? Sim, fala sobre o ponto de vista dela, mas não é isso que o enunciado está pedindo, né? O enunciado está falando sobre a metalinguagem. Por que tem a metalinguagem no texto? E não é por conta do ponto de vista da autora, é por conta que ele fala da leitura. E focar na participação do leitor. Também acho que não tem muito sobre isso, mas até teria um pouco, né? Porque leitura precisa da participação do leitor, mas não tem nada a ver com metalinguagem. Né? O que tem a ver aqui com a metalinguagem é discorrer sobre o ato de leitura. Tá certo? Então foi aquilo que eu falei para vocês, né? Tem algumas ali, tipo a C, que a gente poderia olhar e pensar, ah, não, tem o ponto de vista da autora no texto. A gente não pensou muito sobre a questão, a gente já marca essa. Mas, na verdade, a gente tem que ver o quê? O que o enunciado está pedindo. O enunciado está pedindo para falar sobre a metalinguagem. É por isso que vai ser a D. Certo, gente? Ficou alguma dúvida sobre essa aqui também? Ou tá de boa? De boa? Então tá. Vamos para a próxima. Essa aqui é a última que eu trouxe para vocês. Então, essa aqui foi a 31, que eu vi também que ficou um pouco confuso. E vamos falar sobre ela. Então, olha só. Em junho de 1913, embarquei para a Europa a fim de me tratar num sanatório suíço. Escolhi o de Clavadel, perto de Davos Platz, porque a respeito dele me falara João Uso, que ali passara o inverno com a senhora. Mais tarde, vim a saber que antes de existir no lugar um sanatório, lá estivera por algum tempo Antônio Nobre. Ao cair das folhas, um de seus mais belos sonetos, talvez o meu predileto, está datado de Clavadel, outubro de 1895. Fiquei na Suíça até outubro de 1914. E aí, né, esse cara tá relatando as memórias da vida dele. E aí, o que vai dizer o enunciado? No relato de memórias do autor, entre os recursos usados para organizar a sequência dos eventos narrados, destaca-se a. Aqui, o importante antes de vocês irem para as questões é lembrar que ele quer saber qual é o recurso que se destaca para organizar uma sequência de eventos, tá? Para falar, tipo, o que foi acontecendo, né? E aí, por que vai ser a C? Porque a C está dizendo alternância de tempos do pretérito para ordenar os acontecimentos. Porque é isso que vai organizar a sequência. A gente vai ver o que mais vai chamar a atenção aqui é esse recurso do tempo verbal. Porque é o que vai ordenar os acontecimentos. É que a gente vai saber que ele vai ter embarcado primeiro na Europa, aí depois ele vai escolher o lugar que ele vai ir, para depois ir para tal sanatório. Então, tipo assim, os verbos aqui vão contando o que vem, sabe? É que vão ordenando as coisas. A não vai ser porque não tem construção de frases curtas a fim de conferir dinamicidade ao texto. Quase nenhuma frase ali é curta. Se a gente for ver, a frase mais curta que tem é a última. Fiquei na Suíça até outubro de 1914. Essa a gente pode considerar curta. As outras não são muito curtas. Elas têm vírgulas e tudo mais, então elas não vão ser curtas. Presença de advérbios de lugar para indicar a progressão dos fatos. Não vai ter muitos advérbios também. E eles não vão mostrar essa progressão dos fatos, né? Não vão trazer essa sequência de eventos pelos advérbios de lugar. Eles não vão ter esse recurso de organizar uma sequência de eventos. A D. Inclusão de enunciados com comentários e avaliações pessoais. Em nenhum momento ele traz uma avaliação pessoal, assim, né? Claro, ele está contando a própria história e tem um momento ali que ele fala que o soneto tal lá é um dos favoritos dele, né? O Cair das Folhas vai ser o favorito dele. Mas só isso que ele vai falar. E isso também não vai fazer uma sequência de eventos, não vai ser um recurso para trazer a sequência de eventos. Ele só vai falar que ele gosta, que ele talvez seja o predileto dele, aquele poema. Aquele soneto, no caso.
E a última alusão a pessoas marcantes na trajetória da vida do escritor. Isso também vai ter, né? Ele vai falar do cara que escreveu, né? O Antônio Nobre e tal, mas não vai trazer também essa sequência de eventos, né? Então, como a gente viu, que nem eu falei para vocês, tem algumas coisas aqui que tem, mas o que está trazendo dessas opções, né? Dessas 5 opções, o que está trazendo esse recurso de sequência de eventos? Só os tempos verbais. Os outros não trazem esse recurso. O único que traz esse recurso de organizar uma sequência de eventos é os tempos verbais, as opções que tem ali. O resto não faz essa função. Eles fazem outras funções do texto, mas essa de recurso eles não fazem. Certo? Ficou claro por que é a letra C? Ou ficou alguma dúvida? Então, gente, ficou alguma dúvida? Sim, vocês falaram que tá tudo certo, mas ficou alguma dúvida sobre essas questões? Ou vocês querem falar alguma coisa dos simulados? Se vocês acharam muito difícil, se vocês acharam mais de boa, o que vocês pensaram sobre isso? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa e eu puder ajudar, por favor, nós temos 5 minutinhos de aula, basicamente. Tudo ok? Ai, que bom, Jéssica, que não achou muito difícil. É que é questão de interpretar, né, gente? Aqui o Educamed ele é mais focado mesmo no vestibular, né? Então a gente vê muito conteúdo que não, infelizmente não vai cair no Enem, assim, né? Então o Enem é bastante interpretação, é entender o que, que ele está pedindo. Isso faz muita diferença, entender o enunciado, o que, que o enunciado está pedindo. Que aí tu consegue responder com tranquilidade. Mas que bom que tá tudo certo, gente. Então a gente finaliza por aqui. Vou dar um tempinho a mais de descanso para vocês. Mas semana que vem a gente tem conteúdo ainda. E é isso, gente. As provas estão chegando, mas fiquem tranquilos, eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Vocês saíram muito bem no simulado. Né? Teve algumas questões que a gente sempre fica em dúvida, né? Que a gente estava entendendo errado. Mas vai dar tudo certo, né? Pensem nisso, assim, foquem muito na pergunta da questão, né? Às vezes tem pessoas que até leem o enunciado primeiro e as alternativas e depois leem o texto, né? Porque isso ajuda também. Então, pensem nisso, assim, foquem no enunciado. O que, que o enunciado está pedindo para mim? E daí pensem com cuidado. Certo, gente? Então é isso. Boa noite. Eu que agradeço por terem vindo. Qualquer coisa podem me mandar mensagem. E é isso, gente. Boa noite para todo mundo. Boa semana para vocês.